Pioneira FM apresenta Pioneira Entrevista. Bem, agora nós voltamos. Eu vi que trocaram o microfone. eu tava com algum outro microfone, não sei quem trocou, mas enfim, eu acho que é um upgrade. Estamos agora para mais uma entrevista, né, com outro profissional de outra área, não é mais o direito. Agora estamos aqui com Marcelo, ou Doutor Marcelo. Pode se apresentar. Marcelo Alvarez Rodrigues. Sou médico formado há 30 anos e atuo na área de neurocirurgia. Neurocirurgia. É difícil neurocirurgia? É fácil? Vou fazer. Cara, é o que eu faço há 30 anos, né? Então, vou dizer que é difícil. É difícil, mas é o que eu faço. Né? Tem gente que acha que é muito difícil. Eu acho muito difícil ginecologia, pediatria, porque não é minha área. Agora, depois de quanto tempo já atuando? Eu sou médico há 30 anos, aí eu fiz mais 6 anos de especialização, então 25 anos praticamente fazendo neurocirurgia. Depois de 25 anos fazendo os mesmos procedimentos, repetindo, uma hora deve ir. Aprende, né? Uma hora aprende, né? Aprende. O importante é não ser um dos primeiros, depois já tem 20 anos ali pra trás. Exatamente. Né? Bem, a medicina é uma área bem, como posso dizer, é uma área que lida muito com morte, né? Com sofrimento. Uma cirurgia que às vezes não dá certo, pode acabar com alguém que vai ficar debilitado pelo resto da vida, pode acabar com alguém morrendo, às vezes não tem nem o que se possa fazer, né? Como um cristão, né? Como a sua fé afeta esse aspecto da forma como a medicina lida com isso? Cara, eu comecei a minha área médica sem ter sido convertido. Eu converti no meio do caminho. E eu, como a maioria dos médicos, era muito cético, né? Ou dava ou não dava certo, e se desse certo era mérito meu, se não desse certo, poxa, não era para dar certo mesmo. E desde a minha conversão, desde a época que eu comecei a entender um pouco mais e colocar minha fé junto do meu trabalho, cara, isso mudou bastante, né? Isso mudou bastante porque a gente tem a certeza de que a gente tá ali por Deus. Deus colocou, Deus guia, Deus orienta e é Ele que define o que vai acontecer ou não. E isso dá uma paz muito mais tranquila, a gente fica muito mais tranquilo em trabalhar. A culpa, por muitas vezes, claro que vem, não vou dizer que não vem, a gente, em algum caso que não evoluiu bem, não foi bem, você acaba tendo algum grau de sentimento de culpa, mas logo vai embora porque você entregue, sabe que aquilo ali foi feito de coração, foi feito baseado na palavra de Deus, foi feito com a orientação dele, com o cuidado dele. Então a fé no meio da medicina, eu sinto muito, sabe, em ver que talvez mais do que 90% dos médicos não tenham um grau tão original de fé. Tá? Uhum. E isso afeta muito a pessoa durante sua vida de trabalho. Ela sofre muito, ela pena demais, ela por muitas vezes se sente muito orgulhosa por estar fazendo alguma coisa que só ela pode fazer, mas ao mesmo tempo ela sofre com a perda, com o fracasso, e isso desgasta muito, né, durante uma profissão como é a medicina. A medicina, querendo ou não, é uma área que a gente sabe que tem um certo prestígio envolvido, né? Você acha que essa questão de ser o médico, de ter passado em medicina em primeiro lugar, né? Hoje em dia, só passar no curso já é uma coisa que muita gente pendura na parede e deixa, passei em medicina, né? Isso, você acha que causa esse orgulho? Causa. Essa concorrência que existiu há muito tempo atrás, ainda existe, está um pouco menos intenso, né? Por causa do grande número de cursos abrindo por aí, mas isso daí o aluno já entrava no curso de medicina já com um sentimento um pouquinho maior de orgulho, né, de ser alguma coisa a mais, porque isso a sociedade colocou muito na cultura da gente, né? Na época que eu entrei em medicina, existiam muitas cidades que eram regidas por padre, médico e o delegado, né, além do prefeito. Essas eram as autoridades. Médico durante muito tempo foi considerado uma autoridade nas cidades, né? Mas isso daí é uma cultura, isso daí a sociedade inventou isso, deu um poder muito grande para o médico, e hoje a gente vê que realmente não é uma profissão difícil como muitas outras são,
E diminui muito, né, essa questão de... Tanto que o interesse muito grande do aluno em procurar o curso de medicina, por muitas vezes você vê que é isso, né? Para status, para se sentir um profissional mais importante e melhor que os outros, né? Mas isso hoje em dia diminuiu muito. Até porque medicina, junto com direito, são aqueles cursos que você termina a graduação. O básico da graduação já... o título, hoje a gente não fala mais isso, né? Mas de doutor, né? É o doutor fulano. Mesmo que às vezes não necessariamente tenha o doutorado. Então é um prestígio que a gente vê até na linguagem usada, né? Mas assim, da mesma forma que esse orgulho pode surgir por conta da influência da medicina, lidar com a finitude, ver ali no dia a dia, às vezes alguém se olha e fala, pô, isso aqui vai ser difícil, esse cara que eu não sei se vai conseguir passar de hoje, se vai passar mais uma semana vivo. Lidar com essa finitude, essa coisa passageira da nossa vida aqui. Mas sendo um cristão, né, lidar com isso fez algo mudar na sua fé também? Você acha que afetou de algum modo a sua fé? Ter já esse pré-conhecimento de como a vida aqui é curta, né? Eu acho que assim, o fazer medicina, o sentir essa fragilidade que a gente tem, que é a morte, não mudou a minha fé. Foi a minha fé que mudou o meu jeito de ver o que é a morte durante um cuidado de um paciente, né? A minha fé me moldou e me fez lidar com isso com muito mais serenidade. Claro que tem muito médico que lida com a morte com indiferença, e tem muito médico que sofre muito porque se incorpora muito naquele caso e sofre demais. A fé me ajudou a mudar isso na minha vida, e me ajudou muito a entender o papel que a gente tem para fazer e o papel que é de Deus, né? E isso daí me ajudou muito principalmente a lidar com os sentimentos de familiares, principalmente de familiares, e até mesmo do próprio paciente que está em vias de morrer, ou está com um quadro já clínico muito grave, que a gente sabe, de um prognóstico difícil. Então isso me ajudou muito a lidar com os pacientes, a como conversar com eles, e em alguns momentos até como orar com eles, com familiares. E isso para um médico faz diferença, é diferencial. Você já orou então com alguns pacientes seus, ou com a família, ou por eles também, né? Os dois? Já. Eu conheço médicos que usam realmente a profissão como o seu ministério de evangelismo. Eu ainda estou buscando muito isso, tá? Mas já orei com pacientes, já orei com familiares. Te dá uma sensação muito, muito tranquila daquele momento, e a gente nota, é claro e evidente, como a família e o próprio paciente reagem a isso, né, num momento de tanta dificuldade, de tanto medo, né? E assim, nesse sentido, né, de a oração, de também saber entregar nas mãos do Senhor, né, de também saber até onde vai a sua capacidade, né, como médico, seu poder como médico ali. Onde você diria que termina a parte da medicina, a parte do Dr. Marcelo atuando ali, e onde começa a dependência de Deus? Cara, na minha concepção, começa a dependência de Deus na hora que eu levanto da minha cama. A hora que eu levanto da cama, a minha vida é de Deus. A gente acaba expressando isso em alguns momentos do nosso dia, tá? Mas eu sinto que o meu dia é guiado por Ele desde que eu levanto da cama até a hora que eu vou dormir. Mas eu não deixo de expressar isso a Ele. E eu particularmente, né, a oração é feita todo dia de manhã para tudo que vai acontecer na minha vida, mas em especial durante um momento, eu sou cirurgião. E cirurgia é um momento de tensão, é um momento crítico, tá? Por mais simples que você imagine uma cirurgia, nunca uma cirurgia é uma coisa simples e fácil. Então nesses momentos eu entrego um pouco mais ainda, e peço direção, entrego tudo a Ele. Então assim, eu não consigo ver limite. Eu como Marcelo, há tempos atrás, sofria muito e tinha muitos problemas no dia a dia com definições do que aconteceu é culpa minha, aconteceu é meu mérito, aconteceu é assim mesmo. Hoje não, hoje o meu caminho é trilhado por Deus, eu sei que Ele me guia, eu sei que o propósito de tudo que vai acontecer é dele. Então não tem eu não consigo no meu dia a dia diferenciar isso. Se tem um momento que acaba o meu momento Marcelo e começa o meu momento com Deus, e isso faz muita diferença na minha vida. E nesses momentos em que às vezes você tem que ter essa consciência de que não tá contigo, você é um instrumento, mas que
depende de outra pessoa. Você diria que já viu algum milagre acontecer? Milagre é uma pergunta extremamente difícil, né? Milagre, o que seria milagre, né? Milagre na minha cabeça eu vejo diariamente, tá? Mudança de comportamento de uma pessoa, mudança de pensamento, mudança de saúde, propriamente dito, uma cirurgia que eu considerava extremamente complexa e que talvez eu poderia fazer só uma coisinha e essa cirurgia saiu muito além do que eu esperava, tá? Isso eu sempre considero um milagre. Um milagre é eu terminar a cirurgia, agradecer a Deus e ver que tudo que eu fiz foi por intermédio dele. Então, agora, milagre como um evento específico que você fala, nossa, isso foi um milagre, tá? É difícil eu te dizer. Um momento específico assim. Teve alguns casos, né, de pacientes que você considerava o caso praticamente perdido e reverteu sem a gente ter uma explicação científica para aquilo. Já aconteceu? Já aconteceu. E isso eu não conseguia explicar há tempos atrás. Aí hoje eu olho retrospectivamente e sei que aquilo lá realmente foi um milagre, foi obra de Deus, né? Um exemplo bem simples para vocês, um paciente veio consultar comigo, praticamente numa cadeira de rodas, ele estava sendo ajudado a ficar de pé, ele tinha uma perda de movimento muito severa, e ele tinha uma lesão na coluna cervical, na medula, que existe uma compressão muito severa na medula dele. Tinha tido um acidente em casa, uma queda, e ficou praticamente paraplégico. E ele teria que ser operado. Teria que ter tirado aquela compressão da medula. Caso contrário, a evolução seria paralisia completa em pouco tempo. Indiquei a cirurgia, comentei, expliquei riscos e benefícios e tudo. E o paciente saiu do consultório falando, doutor, entendi tudo que o senhor falou, tá? Mas eu vou conversar com Deus. E vou entregar para ele. Se ele achar que eu devo operar, eu volto a falar com o senhor. Esse paciente não voltou mais. Até que 2 anos depois, a gente anota tudo no prontuário, anota todas as evoluções. 2 anos depois ele voltou no consultório para conversar comigo. E eu não me lembrava dele. Na hora que eu olhei o prontuário, eu me lembrei. Mas o que aconteceu? O senhor foi operado? Quem que te operou? Não, doutor, eu falei para o senhor que ia falar com Deus e eu não fui operado, né? E daí eu fiz questão, né? Como médico e cientista, vamos fazer um exame da sua coluna, né? E realmente a coluna dele, aquela compressão não existia mais, tinha sido desaparecido. A gente tenta explicar cientificamente, aquilo absorveu, aquilo ele ficou paradinho, aquilo lá o organismo foi diminuindo, mas realmente pelo homem a gente não conseguiria explicar. Então existiram alguns casos como esse na minha carreira, tá? Que eu atribuo completamente a Deus e a fé daquela pessoa, mas milagre acontece todo dia. Pra gente que mexe com saúde, com vida, a gente vê milagre acontecer todo dia. Uhum. Isso aconteceu antes da sua conversão? Sim. Isso mexeu com... Mexe, né? Acha que contribuiu de alguma forma para o que viria a ser a conversão? Eu não me lembro exatamente o momento, né? Se foi muito próximo, muito distante, mas com certeza contribuiu. Com certeza era Deus mexendo comigo de alguma maneira, né? Uhum. Porque eu fiquei impressionado com aquilo e durante algum tempo, né? Fiquei procurando estudar o que será que aconteceu, o que será que não aconteceu. Uhum. Então, mexe. E acho que uma coisa final, mas também que nunca pode ser desconsiderada. Como um médico pode servir a igreja? A gente entra na igreja, tá, para fazer parte da comunidade, né? A gente fazer parte do corpo de Cristo. A gente é um membro do corpo de Cristo. E como membro a gente tem que ajudar com o dom que Deus nos deu. Essa é a minha ideia, né? Que o médico pode ajudar dentro da igreja, limpando o banheiro, dando alguma palavra, dando algum conselho, servindo com o dom que Deus me deu, né? Na antiga igreja que eu participava, a gente tinha essa ideia, e aqui também, né? Eu sou médico, me apresento para todo mundo, eu sou conhecido de todo mundo e estou aberto para ajudar quem precisar na minha área. O que eu posso ajudar na parte de médica como o meu trabalho, eu acho que isso eu posso colaborar dentro da igreja. Dentro da igreja, um médico é uma pessoa comum e pode fazer de tudo para fazer a engrenagem funcionar, a engrenagem da igreja. Mas com o dom que Deus me deu, eu também posso colaborar dando opiniões. Eu sou cirurgião, nada me impede que eu possa ajudar com cirurgias, um amigo, um irmão da igreja. Então eu acho que o médico pode ajudar muito, como qualquer outra pessoa, e usar, né? Eu acho que a gente não pode esconder isso. Já tive alguns exemplos de médicos que
participaram de igrejas e se escondiam muito. Ah, não, igreja é igreja, meu trabalho é a parte. Quer consultar comigo, vai lá no consultório, paga a consulta, né? Eu sou um profissional, eu não posso ficar. Não, eu acho que Deus te deu esse dom, né? Você vai usufruir ele para o seu dia a dia, para você poder evangelizar no seu dia a dia e para você servir a igreja. Eu acho que você pode servir muito a igreja com o dom que Deus me deu. Inclusive, o Dr. Marcelo estava ajudando com outro dom há alguns minutos atrás. Isso aí. Mas, como ele mesmo falou, às vezes a gente, de tanto pensar em como a minha profissão pode servir, a gente esquece do eu posso servir, né? Não preciso ser um doutor, neurocirurgião, formado na... Universidade Federal do Paraná. Dá até um nervoso aqui, tá falando agora, né? Pra eu servir na igreja. Eu posso estar lá fazendo carreteiro, ao lado de médico, de engenheiro. Depois vão ter um engenheiro falando aqui, hein? De médico, engenheiro, advogado, né? De juiz, desembargador, seja lá quem for. Pode estar lá servindo, limpando o banheiro, colocando o copinho do lado do bebedouro. Talvez até alguns pregando, né? O pastor Tobias, contador, pastor Everson, professor, né? Então, são muitas formas de servir. Perfeito. Né? E cada um também serve com o dom que tem, né? Com aquele talento que Deus deu, profissional também, na área que consegue. Então, muito obrigado, Dr. Marcelo. Ou Marcelo para os próximos, né? Obrigado a vocês.